E aí, galerinha do oitavo, beleza? Tudo bom com vocês? Uma aulinha tranquila hoje, tá? Unidade 14, tá bom? No meio da semana eu mando mais uma videoaula pra vocês, pra adiantar esse assunto, tá? A semana passada caiu na internet, tem aquele rolo, não consegui acabar a aula, tá bom? Então no meio da semana eu mando pra vocês mais uma videoaula, durante a semana tranquila pra vocês fazerem, tá? Pra na próxima sexta-feira a gente vai fazer a revisão, tá bom? Então já tem mais uma videoaula durante a semana, bem simplesinha, bem curta também. Aí a aula da quinta, tá? Aí na aula da sexta ao vivo também a gente dá amarrado em tudo aí, pra vocês andando pra prova, né? Que parece que tá longe, né? A prova é dia 20 e pouco, mas a semana passa tão rápida que a prova daqui a pouco tá aí, né? Passa rapidinho, tá bom? Vamos lá então, hoje vamos começar com a unidade 14, página 363. Esses seres humanos e suas máquinas maravilhosas. Tema meio esquisitinho, né? O cara não é corintiano não com esse tema aí, viu? Pode de máquinas maravilhosas aí, mas a ideia é o quê? É a invenção do homem com o passar do tempo, né? Tudo que o homem inventou com o passar do tempo, tá bom? Então só para vocês terem ideia. Então na página 364 mostra para vocês a primeira invenção humana, uma das primeiras invenções humana, que foi a alavanca. Aí você fala alavanca até hoje utiliza. Tem muito hoje assalto que diz alavanca ainda até hoje, sabia? O famoso pé de cabra. O que é o pé de cabra? Um pedaço de ferro, onde ele é torto na extremidade, onde o cara engancha lá, ele amassa porta de carro, entendeu? Levanta a porta de estabelecimento, tenta abrir a porta de casa, entendeu? Por quê? Uma alavanca, ela multiplica a sua força, ela multiplica a sua força, então podemos multiplicar a sua força. Porque imagina só, você tem que puxar uma porta de um carro, você tem que enfiar a mão e puxar, muito difícil. O que a alavanca fala? Ela encaixa e força dessa maneira, tá bom? Então essa alavanca funciona como? De acordo com a distância. Quanto maior for a alavanca, maior é a multiplicação dessa força. Vai ter um exemplo para vocês bem simples aí de uma régua, você vai ver que é bem fácil, você entender bem direitinho falando para vocês, tá? Então o que acontece, gente? Quanto maior for essa alavanca, maior é essa força aplicada, multiplica-se mais vezes essa força. E nós temos a alavanca que tanto multiplica a força, como a alavanca que diminui a força. Um exemplo de uma alavanca que diminui a força é a pinça, por exemplo. Já pensou se a pinça multiplicasse a força? Vou tirar um pelinho da sobrancelha, então nossa dor que é fazer igual tirar a taturana inteira, né? Quer dizer, nem ia dar, né? Tá bom? Só para vocês verem o que acontece, tá? Então vocês vão ver que tem tipo de alavanca que multiplica a força aplicada e tem tipo de alavanca que diminui a força aplicada, reduz a força aplicada, tá bom? Tem umas que é para trabalho bruto, então tem que multiplicar a força, né? A alavanca não é só para assalto não, tá gente? Igual mostra aí, puxando uma pedra, tá bom? Abrindo uma extremidade, uma rachadura aí, que abre mais rachadura, tá? Não é só para coisa ruim não, calma, tá bom? E tem alavancas que matam coisas sensíveis, né? Igual uma pinça, pegar um material, coisas na área de medicina, entendeu? Coisa precisa de coisas bem sensíveis mesmo. Também pode usar tipo de alavanca, uma pinça é uma alavanca, tá bom? Aí vamos lá, atividade experimental 1. Qual é a ideia? É vocês entenderem como funciona uma alavanca. A alavanca precisa de um ponto de apoio, no caso não pedaço de ferro no meio dele, mas pensa numa gangorra. A gangorra tem um ponto de apoio no meio e eu tenho os pesos que são as pessoas chegando na extremidade, sabiam? Que não conseguimos equilibrar na gangorra, dá para equilibrar um cachorro e um boi. Você não fala, nossa, o cachorro vai voar, não, depende. Você vê que dependendo da distância, você consegue equilibrar essa parte, tá bom? Entre peso e força. Peso, força e distância. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho, certo? Então dá para equilibrar sim, tá bom? Vamos lá. Qual a ideia daqui? É vocês terem ideia de equilíbrio. Bom, tá assim para vocês, vamos lá. Note o ponto de equilíbrio, está no meio da régua, tá vendo? A régua é de 30 centímetros. Pode fazer isso, quero que você faça em casa. A régua é de 30 centímetros, pega uma régua de 30 centímetros. O ponto de equilíbrio é metade, de 15. Ah, eu não tenho de 30, eu só tenho de 20. Beleza, então pega de 20, meu ponto de equilíbrio é no 10. Colocou um lápis sextavado, ou seja, um lápis que dá para apoiar a régua, né? Aí você coloca duas moedas, tá vendo? Aí o que acontece? Se ela tiver a mesma distância, entra em equilíbrio. Se você diminuir a distância de uma em função da outra, vai ter um desequilíbrio e vai cair. Vamos ver se vai ser o que acontece. Mas tá assim, vamos lá, item A. Mantendo a régua na posição horizontal com uma mão e coloque com a outra mão uma moeda na marca de 5 centímetros. Procure posicioná-la de maneira que seu centro fique exatamente no traço correspondente a 5 centímetros, em que a marca um da outra apoio. Você deve colocar a outra moeda em que lugar? Então, se uma moeda eu coloquei na marca, pensa a régua de 30 centímetros, gente.
15 é o equilíbrio, certo? Eu coloquei uma moeda nos 5 centímetros, vamos pensar assim. Se a moeda, você pode pensar de duas formas. Se a moeda está 5 centímetros, ela está 5 centímetros da ponta, do final, ou se ela está nos 5 centímetros, ela está a 10 do meio, porque o meio não é o 15. Então, ou ela está 10 do meio, ou 5 do final, como vocês queiram pensar, tudo bem? Aí vamos lá, eu quero equilibrar uma outra moeda, igual a ela. Essa outra moeda, se colocar também na mesma distância que a dela. Então, se ela está no 5, essa moeda colocar em que lugar? E aí, pensaram? No 25. Por que no 25? A régua não é de 30? O 25 falta 5 para acabar. Ou, se você preferir, do 15 até o 10, do 15 até o 25 tem 10, que é a mesma distância, gente. As distâncias têm que ser iguais, tudo bem? Não está errado, tá? Então, a resposta aí da questão A, na marca de 25 centímetros. Bem simples, né? Vamos lá, olha a B. Retire 2 moedas do experimento anterior. Agora, mantendo novamente a régua na posição horizontal, coloque 2 moedas, uma sobre a outra, na marca de 10 centímetros. E apenas uma moeda na de 25. A régua permanece em equilíbrio? Vamos lá, gente, quero que você entenda o seguinte. Eu coloquei 2 moedas na posição de 10. Se eu coloquei 2 moedas na posição de 10, de 10 até 15, que é equilíbrio, vai ter 5 centímetros. Só que eu tenho 2 moedas, então 2 vezes 5 eu tenho 10. Você pode fazer o produto de um lado. Do outro lado eu vou ter uma régua só. Então uma moeda só. Só que essa moeda está no 25. Do 15 até o 25 são 10 centímetros, mas é uma moeda só. Concorda que uma moeda vezes 10 centímetros vai ser igual a 2 moedas vezes 5, porque 2 vezes 5 dá 10, 1 vezes 10 dá 10 também. Então permanece em equilíbrio. Essa é a nossa formulinha da aula. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Força e distância de um lado é igual a força e distância do outro. Qual é a força aplicada? É a quantidade de moeda, é a moeda. E a distância. Então a força e a distância de um lado da igualdade é igual a força e a distância do outro. Só por curiosidade que eu falei para vocês, porque dá para equilibrar um cachorro e um elefante? Vocês vão falar, professor, você está doido? Como é equilibrar o cachorro e o elefante? O cachorro, vamos supor que tem uma massa de 20 quilos. Se ele ficar numa distância bem longe, vamos supor, 200 centímetros, então você vai fazer 20 vezes 200. O elefante tem a massa de 1000 quilos. Se ele ficar na distância bem pequenininha do apoio, 1 centímetro, você vai fazer esse valor vezes 1. Então, na hora que você multiplicar, você consegue trabalhar com essa ideia. Basta que o produto seja igual. Então, aquele de menor massa, ele tem que estar lá embaixo, longe. Aquele de maior massa, ele vai estar bem pertinho. Certo? Só para vocês terem ideia do que acontece. Então, por exemplo, eu posso brincar na gangorra com meu filho. Certo? Eu tenho quase 100 quilos, olha a situação. Meu filho pequeno, vamos supor que tem quase 20. Está gordinho também, né? Tem quase, né? Aqui é magro, mas é troncudinho. Então, vamos supor que tem 20. Então, de 100 para 20 são 5 vezes mais. Para poder equilibrar, basta a distância dele ser 5 vezes maior que a minha. Vamos supor numa gangorra, se eu tiver 1 metro do centro, então quer dizer, 100 vezes 1 vai dar 100. Ele, como tem 20 quilos, ele vai ter que estar 5 metros, 5 vezes mais. Se a minha massa é 5 vezes maior que a dele, a distância dele tem que ser 5 vezes maior para poder equilibrar, entendeu? Essa é a ideia da aula, essa é a ideia de equilíbrio numa gangorra, equilíbrio de uma alavanca. Uma gangorra também é uma alavanca, né? Voltando para a ideia da moeda, agora assim, retire as moedas do experimento anterior. Agora, novamente, mantendo a régua na posição horizontal, coloquem 2 moedas, uma sobre a outra, na marca 0. Onde você deve colocar 3 moedas, uma sobre a outra, para a régua ficar em equilíbrio. Então, eu vou colocar 2 moedas na marca 0. Entenda o seguinte, o ponto médio, ou seja, a média minha é 15. De 15 até 0, eu tenho 15. Aí lá eu coloquei 2 moedas, então 2 vezes 15 dá 30. Lá do outro lado tem que dar 30 também, só que eu tenho 3 moedas. Qual o número que vezes 3 vai dar 30? Aí passou um doido aí, calma aí. Qual o número que vezes 3 vai dar 30? Entendeu porque tem que dar 30? Voltando de novo, a marca das 2 moedas está no 0. Então o 0, do 15 até o 0, que o 15 é o ponto médio, equilíbrio, do 15 até o 0 eu tenho 15, certo? Como são 2 moedas, 15 vezes 2, 30. Agora eu tenho 3 moedas, mas não sei onde eu vou colocar. Se eu tenho 3 moedas, você tem que pensar o seguinte, qual o número que vezes 3 vai dar 30? É 10. Então essa distância tem que estar 10, mas não é 10 na régua, tem que estar 10 do outro lado. Se o ponto médio é no 15, 15 com 10, anota no item C, tem que estar na marca 25 centímetros. Tem que estar na marca 25 centímetros. É isso que nós vamos trabalhar, certo? Vamos lá, gente, Eu quero que vocês entendam, um de vocês está assim, formulinha, virem a folha na 366.
Aí tá a formulinha, força de A, braço de A, força de B, braço de B. Eles vêm com a ideia na postura de braço resistente, braço potente, gente, isso aí dificulta bastante. Pensem assim, força de A, distância de A, ou seja, força de um lado, distância de um lado, é igual a força de B, distância de B. Força de um do outro lado, distância do outro lado. Pensa na gangorra. O professor com vocês na gangorra, vocês com o pai de vocês na gangorra. Como vai ficar? O peso seu, a sua força no caso é o peso, o seu peso e a distância da gangorra, tem que ser igual ao peso do pai de vocês e a distância. Se vocês fizerem isso aí, vai estar em equilíbrio. Se essa multiplicação, esse produto for igual dos dois lados, vai estar em equilíbrio. Aí quer dizer, então consigo equilibrar o gordinho com o magrinho? Sim. Não, o gordinho tem que estar perto do centro para multiplicar ele um pouquinho. E o magrinho longe do centro, multiplicar para o número alto, para poder dar esse equilíbrio, tá bom? Então força vezes distância de A é igual a força vezes distância de B. Essa é a ideia, tá? Bem simples aí para vocês entenderem o conceito, tá? Então vocês vão anotar aí, vocês vão fazer a atividade 1. Tudo isso aqui a gente corrigir depois, tá? Na próxima aula a gente corrige tudo aí, tá bom? Vamos lá, vocês vão fazer a atividade 1, página 366, vamos anotar depois. É o item A e B, bem facinho, tá? Você tem aí a distância de uma, a distância de outro, você tem a força aplicada e também simplesinho para montar, tá bom? Vamos continuar na página 367. Momento de uma força ou torque. Tá assim. O produto entre a intensidade de uma força e a medida do seu braço de alavanca é denominado como momento ou torque. No Sistema Internacional de Medidas, esse momento ou torque é dado em Newton ponto metro. Quanto maior for o momento da força, maior vai ser a tendência de giro provocado e vice-versa. Bom, virem na 368, vocês têm a atividade 2, onde? Preste atenção. Eu falei com vocês lá no comecinho da aula, gente. Quanto maior for a distância, maior é a força que você aplica do outro lado. Quer ver um exemplo bem simples, vocês entenderem essa parte para vocês? Peguem uma régua de você, régua de 30 centímetros. Coloca na régua, sei lá, o estojo de vocês, um negócio que tem um peso razoável, certo? Vamos brincar diferente, tá calor mesmo, né? Um copo com um pouquinho d'água, copo de plástico, né? Com um pouquinho d'água. Aí ele tá aqui, você tá segurando a régua, tá se matando, mas você tá segurando, tá aqui, ó, tá segurando a régua com um copinho com água, certo? Vai arrastando esse copinho até a ponta da régua, vai ficando cada vez mais pesado, a régua vai inclinando, das duas uma, ou o copo cai ou a régua quebra, ou sua mão não aguenta, certo? Por quê? Maior a distância, maior é a força aplicada, sempre assim, tá bom, gente? Então na atividade 2, vamos pensar, tenho dois martelos, um com um cabo de 20 centímetros e um cabo de 40 centímetros. Quem facilita mais aí o trabalho? Quanto maior é o cabo, igual para vocês, maior é a força aplicada, tá? Então por isso que ferramentas grandes, igual aquelas como a gente pode falar para vocês, a britadeira não, que é elétrica, né? E fica mais tranquilo. Talhadeira também dá para bater desse jeito, tá? Você pega um martelo ou o martelo do Thor, vamos pensar assim, mais fácil para vocês. O martelo do Thor, quer dizer, quanto mais longo for aquele cabo do martelo do Thor, maior é a força aplicada. Então o Thor podia multiplicar a força dele também, desde que ele aumentasse o comprimento daquele cabo, tá vendo? Até o Thor poderia ser um pouco mais forte, tá vendo? Essa é a ideia, tá? Então vocês vão ler devagar aqui e vão fazer a atividade 2, que é bem simples também e mostra para vocês essa ideia, tá bom? Vamos lá, classificação das alavancas. Nós temos 3 tipos de alavancas, vamos ver agora, tá? Página 368, lá no finalzinho. Classificação das alavancas. De acordo com a posição relativa entre a força potente e a força resistente e o apoio, existem 3 tipos de alavanca. Vamos lá? Primeira alavanca, interfixa. O ponto de apoio encontra-se entre o ponto de aplicação da força potente e o ponto de aplicação da força resistente. Então o ponto de apoio está no meio, quer dizer, a pedra está aplicando uma força e você vai aplicar outra, o ponto de apoio está no meio. Isso aí é uma alavanca interfixa. Por exemplo, uma gangorra é uma alavanca interfixa. Eu tenho um ponto de apoio aqui e eu tenho força aplicada nas pontas, seria as pessoas sentadas, certo? Tudo bem?
Vamos lá, interresistente. Presta atenção. O ponto de aplicação da força resistente se encontra entre o apoio e o ponto de aplicação da força potente. Exemplo desse aqui, tá vendo? Tá apoiado aqui, eu aplico a força do outro lado. Um abridor de garrafa. Sabe, na garrafa você faz isso, né? Você aplica a força de um lado para ele aplicar a força no outro, tá bom? Certo? Interpotente. O ponto de aplicação da força potente se encontra entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força resistente. Tá bom? Então essa é a ideia, tá? Essa é a ideia de montagem de exercício desse jeito. Tudo bem? Certo até aí? Tranquilo? Vamos lá. Atividade 3. Na atividade 3, quero que vocês façam o seguinte. Quero que vocês leiam de novo essa ideia que eu falei agora, de interpotente, interresistente. Quiser pesquisar, também pesquisa. Na apostila de vocês é bem pequenininho o texto. Então, às vezes, vocês acham alguma coisa legal na internet também, entendeu? Para ajudar no estudo. Eu quero que vocês completem. Aqui só para completar. O que vocês acham? Se é interpotente, se é interresistente ou interfixa, tá bom? Então, é bem simples. É só para analisar e marcar o que vocês acham de cada uma delas. Certo? Bem tranquilo, né? Então, já tem 3 atividades para fazer. Olha como a aula vai rendendo. Se eu falei, o vídeo acaba sendo pequeno, porque a atividade você tem que fazer é longa. Se deixar um vídeo muito longo, aí tem um monte de coisa pra vocês fazerem também, aí essa uma aula vira 5, né? Aí vocês não conseguem fazer, né? Tá bom? Vamos lá. Polia e suas associações. Vamos lá. Já viram polia ou roldana, gente? A gente vê bastante polia ou roldana quando em obra, né, que o pessoal está levando material de uma parte de um patamar para outro, né? Polia é aquela rodinha onde passa uma corda, onde qual é a ideia da polia? É inverter o sentido da força. Como assim? Eu puxo a corda, eu quero levar uma lata de areia para cima da minha laje. Só que desde subir um monte de escada, eu acho mais fácil fazer uma roldana pelo lado de fora e levar. Primeiro que não vai sujar minha casa se fizer pelo lado de fora. A lata de areia pode ser dentro de casa, tudo é ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar pelo lado de fora. Coloquei uma roldana, passei uma corda, amarrei a cordinha na lata, coloquei um gancho. Que eu faço? Você puxa para baixo e a lata vai para onde? Para cima. Concorda que quando eu puxo a corda para cá, a lata levanta? Então essa é a ideia, tá? É inverter o sentido da força. Quem vai para academia sabe a importância disso aí. Eu já fiz algum exercício. Uma coisa é um exercício bem simples. Uma coisa é você pegar um objeto para segurar da academia, tudo um peso, e fazer assim, ó. É mais fácil. Tenta fazer assim depois, com o mesmo peso. Dificilmente você consegue, tá bom? Então, mais uma coisa, é mais fácil você puxar a corda junto com o seu corpo para a lata subir, do que você tentar erguer essa lata e colocar lá em cima. Então, a ideia da polia, gente, não é nem diminuir essa força aplicada, e sim facilitar, deixar mais suave o trabalho, entendeu? Você inverte o sentido dessa força aplicada. Tudo bem? Então essa é a ideia, tá? Inverter o sentido da força, tá bom? Isso é que faz uma polia, tá bom? Agora, quando eu tenho um conjunto, tem uma situação onde tem polias fixas e polias móveis, aí é diferente, tá? Se eu tenho um conjunto existente polia fixa e polia móveis, como vocês vão ver na página 371, olha na página 371, só por curiosidade. Página 371. Quando você tem uma polia móvel, igual aqui, a fixa só inverte o sentido da força. A fixa só faz isso. Agora a móvel, gente. A móvel divide a força pela metade. Então quer dizer, até hoje você tem muitas ideias, né? Uma das mais importantes na como construiu, por exemplo, as pirâmides do Egito, ou a muralha da China. Pessoal, como é que o pessoal levou aquele monte de pedra lá para cima? Como é que ele fez? Muitas hipóteses relatam que pode se por máquinas simples, como polias, alavancas. Como, gente? Eu não falei que a polia móvel não divide a força no meio? Então imagine só, concorda que vocês levantarem um saco de 200 quilos é muito difícil. Vamos pensar na caixa de 200 quilos. Você não fala, não vou conseguir levantar, é muito peso, não vou conseguir fazer. Mas se eu dividir ela na metade, 100, a 100 tá difícil. Dividir na metade de novo, 50, você consegue? Por 50 eu vou tentar. Dá para levantar os 50. Essa é a ideia. A polia fixa, ela divide a força no meio. Se eu tenho uma polia, divide por 2. Se eu tenho outra polia, divide por 2 de novo. Mais uma por 2 de novo. Só que em compensação, para compensar, você puxa a quantidade de corda ao dobro. Então vamos supor que eu quero carregar uma lata para cima.
e a laje tem 3 metros. Se eu tiver 3 metros de corda, a lata sobe. Eu puxo para cá, a lata sobe 3 metros, eu puxo 3 metros de corda, acabou. Agora, se eu colocar uma polia fixa, então beleza. E uma móvel, a móvel vai me fazer o quê? A móvel vai dividir a força pela metade. Ficou mais leve para puxar agora? Pô, ficou, me dividiu pela metade a força. Só que lembra, eu tinha 3 metros de corda para puxar, agora vão ser 6. Então quer dizer, lá no Egito eu tinha uma pedra de 1 tonelada, como é que ela vai puxar 1 tonelada? Não dá. Nem 4, 5 caras puxando junto, não dá, muito difícil. 1 tonelada são 1000 quilos, você erguer 1000 quilos puxando é difícil. Se eu tiver 2 polias, uma vira 500, divide por 2, né? A outra divide 500 por 2, é 250. E 250 dá para puxar? Em 4, 5 caras, acho que dá. E aí, será que dá certo? Não deu? Divide por 2 de novo. Só que você vai aumentando a quantidade de corda. Quer dizer, esses caras que querem puxar, por exemplo, um exemplo, 4 metros, se dividir o peso, vai puxar 8. Se dividir de novo, vai puxar 16, vai dobrando, entendeu? Então vai chegar a hora que esse cara vai parecer um carretel de linha, tanto puxa corda, mas vai ficar leve, entendeu? Então tem situações que compensam. Tudo bem? Então voltando, o que faz uma polia fixa? Inverte o sentido da força aplicada, só isso. O que faz uma polia móvel? A polia móvel divide a força por 2, mas em compensação você puxa o dobro de corda, certo? Essa é a ideia. Bom, então outra atividade para vocês fazerem, atividade 4, tá bom? Atividade 4 aí para vocês montarem. Tudo bem até aí? Tá fácil, né, gente? Fizer a atividade, vocês vão ver se tá fácil ou tá difícil, mas a princípio vocês vão ver que é bem simplesinho, tá? Tem nada de difícil na hora de montar, não. Bom, eu vou esticar um pouquinho mais essa aula, gente, até porque já mata o assunto, tá? Acho mais fácil. Depois, outra máquina simples, o plano inclinado. O que é o plano inclinado, gente? Mostra para ver uma rampa que ajuda você. É melhor você subir uma rampa do que erguer, se levantar. Concorda que é mais fácil subir uma rampa que uma escada bem íngreme, por exemplo? É mais cansativo você subir a escada que a rampa? Então a rampa também facilita, tá bom? Aí mostra para vocês, a página 372, olha lá. Plano inclinado. A pirâmide de Quéops foi construída há cerca de 4.500 anos. Afinal, como os antigos egípcios conseguiam empilhar mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um com cerca de 2,5 toneladas, ou seja, 2.500 quilos cada pedra tinha, até alcançar a altura de 140 metros de altura. E tudo isso apenas em 20 anos. Segundo estudos, eles teriam utilizado as propriedades diversas de máquinas simples, dentre elas o plano inclinado. Porque você faz um plano inclinado, você vai levando devagar. Eu tenho que levar aquela pedra para lugar, não consigo subir escada com ela. Vai arrastando. Igual aqui, colocaram na rodinha, colocaram umas madeiras embaixo, alguma coisa, para poder facilitar, ele vai empurrando devagar, uma hora chega, gente. Sem pressa, uma hora chega, tá bom? Vamos lá, o que o plano inclinado faz? Ele facilita o trabalho, né? Ele facilita essa ideia de trabalho, mas compensação você anda mais, gente. Tendo o seguinte, presta atenção. A atividade 5 de vocês é bem nítida, é bem bacana, tá? Você tem 2 caminhõezinhos, tá? Um caminhão 1 e um caminhão 2, certo? O caminhão 1 vai subir aqui e vai chegar no topo. O caminhão 2 vem lá de baixo e vai chegar no mesmo topo. Qual a diferença? Quem vai forçar mais o motor? Com certeza é o caminhão 1, que ele vai subir uma rampa assim. Parece que também vai até voltar. Quem nunca andou com o pai de vocês tudo, que o pai olhou assim, chegou numa rua que não conhecia bem um bairro, na hora que deparou na rua, olhou, o morro era assim. Parece que o carro vai voltar, né? Ou então na hora de descer, parece um precipício. Tá? Isso acontece. Mas o que significa isso? Quanto menor, mais íngreme for, você vai andar menos, mas vai forçar mais. Olha a ideia de novo. Forço mais, distância pequena. Força e distância. Mesma coisa alavanca. Já se eu fizer bem íngreme, bem levinha, essa rampa bem levinha, você vai andar uma distância grande, mas você vai forçar bem pouquinho o motor do caminhão. Então uma coisa compensa a outra, gente. Força e distância de um lado é igual a força e distância do outro. A mesma ideia para o plano inclinado, tá, gente? Certo? Então preste atenção na hora de fazer exercício, tá bom? Vou ler só a conclusão para vocês da atividade 5, tá assim. Quanto menos inclinada for a rampa, menos força você vai fazer, certo? Tudo bem? Então voltando,
Quanto menos inclinada for a rampa, menor é a força potente e maior é o tempo para concluir o percurso e vice-versa. Para um dado desnível, o produto entre a força potente e o comprimento da rampa, ou seja, o seu deslocamento do ponto de aplicação dessa força, é sempre constante. Então o que acontece, gente? É igual falar para vocês, ó. Você vai ter que subir no andar de cima da casa de vocês, sabe? Vamos fazer um patamar novo aí na casa de vocês, mais um andar. Aí um pedreiro faz uma escada com um degrau bem pequenininho, daquele que você dá para subir de 3 e 4 degraus de uma vez só, e outro pedreiro faz aqueles degrau monstrão, sabe? Você tem que quase pegar ajuda para os amigos para poder pôr em cima do outro degrau. Quer dizer, gente, a finalidade é subir para outro patamar, então tanto um quanto o outro vai te levar. Só que o outro, no degrau pequeno, você vai andar mais, se o degrau é pequeno vai ter um monte de degrau, você vai ter um monte de degrau, mas porém, distância pequena, certo? A distância entre um e outro, tá? Já o outro, você vai aplicar uma força muito grande para subir, e o degrau vai ser grandão. Então quer dizer, o esforço vai ser maior, só para vocês terem ideia do que acontece, tá bom? Então montar a atividade simples, certo? E a última ideia da aula de vocês, a gente encerrando aí, né? É plano inclinado, certo? Aí mostra para vocês um rapaz na cadeira de roda, aí, página 374, tá? Só para a gente finalizar aqui a unidade, a parte 5. O plano inclinado vem desde coisas rústicas, como coisas simples, né, gente? Se você não tiver um plano inclinado, o cara não consegue andar, deslocar de um lugar para o outro de cadeira de roda, certo? Dificilmente consegue entrar no ônibus, tem que ter um plano inclinado, tem que ter uma baixada, o ônibus, por exemplo, tem que ter aquela cadeirinha que vai até o final, parelha com a guia, tá bom? Para poder encaixar e poder que a pessoa subir. Então daí a importância do plano inclinado até para a acessibilidade de hoje em dia, tá bom? Aí vamos lá, o último, engrenagens e rodas denteadas. Gente, rodas denteadas, lembra de bicicleta. O melhor exemplo que tem é o da bicicleta, gente. Tem um relógio, tem vários exemplos, mas o da bicicleta é o mais maneiro de vocês lembrarem. Por quê? A coroa fica grudada no pneu da roda da bicicleta, certo? O que significa isso? Presta atenção. Se eu dou uma pedalada aqui, aquela engrenagem está ligada junto na roda, cada pedalada, mesmo a roda sendo um arco bem maior, essa roda pode girar 1, 2, 3 vezes, de acordo com o quê? Uma diferença entre os dois, tá bom? Essa é a ideia, tá? Quer dizer, você vai girar o grandão, certo? Vai girar um arco, ele vai girar o outro e o outro vai girar junto com a roda. Então essa ideia é bem simples, tá? Só pra vocês terem uma ideia do funcionamento dessas rodas denteadas aí, como elas funcionam, tá bom? Ó, presta atenção, ó. Engrenagens e rodas denteadas. Bem curtinho o texto aí. Tá assim. Tanto a engrenagem quanto a roda denteada ou coroa consiste genericamente em um disco que possui dentes na sua periferia. Periferia é longe do centro, tá? Quando fala, fulano tá morando na periferia, você pensa que é favela, não tem nada a ver. Periferia quer dizer longe do centro, pode ser um lugar lindo, mas é longe do centro, é só isso, tá? E que pode girar em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Página 375 agora. Normalmente as engrenagens são acopladas diretamente uma na outra, bastando manter a interceptação entre seus dentes, como mostra a figura seguinte. Então mostro para vocês várias rodas denteadas, uma grudada na outra. Quando uma gira, a outra gira também. Aí fica aquele negócio bonito, um monte de rodas girando ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Já as rodas denteadas são acopladas uma na outra através de corrente, que é o caso da bicicleta. Enquanto as rodas giram, seus dentes se mantêm adequadamente dependentes da corrente. Então mostra para vocês o funcionamento, gente. Ó. Olha aqui, olha a ideia, gente. Você tem essa coroa, você tem aí o desenho da bicicleta, é a parte maior e a partezinha menor, certo? Aí. Essa parte maior é onde você pedala. Quando eu dou uma volta aqui, vamos supor que essa roda, essa aqui maior aqui, essa que eu estou pedalando, vamos supor que ela seja 3 vezes maior que essa. Então quando eu dou uma volta nessa, essa aqui para acompanhar tem que dar 3. Então quando eu dou uma pedalada, essa que está acoplada com o pneu vai girar 3. Então cada pedalada minha vale 3 do pneu. Ah, pode ser diferente? Por isso tem marcha da bicicleta, que a corrente encaixa em outra catraca, toda a corrente encaixa em outros arcos. Essa corrente encaixa em outras engrenagens. Ah, eu estou na engrenagem que é 3 por 1. Ah, eu troquei de marcha, a engrenagem é 5 por 1. Cada uma pedalada minha, a roda gira 5 vezes. Ah, eu quero parar que sair, mano. Estou na ladeira, se eu fizer isso aí eu vou morrer. Ah, então eu faço o contrário, 1 por 1. Ou cada uma só vale meia, entendeu? Aí você inverte. Certo? Porque imagina só você numa rampa,
bem íngreme, e você com a marcha dessa, cada uma pedalada, a roda der 5. Mano, você na rampa, cada uma a sua roda der 5, você vai voar daqui a pouco, né? Certo? Então tomem cuidado aí, tá bom? Mas são bem simples a ideia do exercício, tá? Aí tá assim, abaixo da bicicleta, ó. Engrenagens e rodas denteadas são muito utilizadas em vários mecanismos. Por exemplo, relógio mecânico, máquinas industriais, transmissões de veículos, com automoções, automóveis e bicicletas. Em todos os casos, o acoplamento de engrenagem e rodas denteadas tem sempre a mesma finalidade primordial: transmitir o princípio de rotação. Ou seja, você gira, quando você pedala, você gira essa coroa, ela acoplada na roda, vamos supor, se ela tiver metade do tamanho, ela tem que girar o dobro para poder acompanhar, entendeu? Pensar assim. Dou exemplo sim para vocês. O Usain Bolt, ele é um, certo? Atleta, tudo, não sei o que tem uma passada gigante. Além de ser rápido, a passada dele é larga. Então vamos supor que na passada dele, ele atinja 2 metros de passada. Na hora que ele está correndo, dá 2 metros na passada. Vamos supor que um brasileiro vai correr com ele, baixinho, 1,50 m ali, quer correr com o Usain Bolt. Apesar de ser rápido, né, não vai ter grande dificuldade. Por quê? A passada dele vai ser menor. Então vamos supor que o Bolt dá uma passada em 2 metros. Vamos supor que esse baixinho dá uma passada a cada metro. Gente, se o Bolt, cada passada do Bolt der 2 metros, o baixinho tem que dar 2 passadas para uma do Bolt poder acompanhar. 2 do baixinho para dar o quê? 2 metros. Uma do Bolt a 2 metros. Então quer dizer, ele vai ter que correr o dobro para poder acompanhar. Isso é muito difícil. Isso aí serve no atletismo, serve na natação. Por isso que a maioria desses esportes, os atletas são altos, certo? Tá? Quer dizer, na natação, o braço comprido, as pernas compridas, a ideia é sempre essa, tá? Para você chegar mais rápido no objetivo, que é o final da prova. Tá bom? Então vocês vão fazer, gente, são 6 atividades, certo? Bom, são 6 atividades. Vocês vão fazer essas 6 atividades, tá? Aí na quinta-feira nós corrigimos todas elas. Corrigimos todas. E aí depois na sexta corrigimos as tarefas. São só 2 aulas, é pouca coisa para a prova, é bem tranquilo, tá bom? Certo? Então, ó, façam essa semana as atividades. Fez as atividades pertinente ao finalzinho da outra aula e essa aula 14. Corrigimos isso aí na quinta-feira que vem na aula ao vivo. E depois na sexta-feira só correção de tarefa, só um geralzão para a prova, tá bom? Lembrando que vai entrar a nossa última parte de prova, né? Agora é peso 5, né, gente? Uma levantada agora você passa de ano tranquilo, uma escorregada agora pode complicar, né? Então quer dizer, estudar bastante aí nessa última prova, já que o peso dela é maior, aí o restante depois é férias, gente? Fica tranquilo depois, beleza? Espero que tenham entendido, galera. Façam com carinho os exercícios, um bom final de semana e até a próxima, beleza, galerinha? Valeu, tchau, tchau, fui!